Gente, eu vou ter que falar uma coisa muito importante aqui. Chico ali, você viu o Chico ali? Não acredito que vocês vieram. Então, a gente já começa a conversar? Vamos. Bom, alguém tem que entreter aqui o pessoal. Alguém canta? Alguém tem um dom? Tem um dom aí? Cantar em francês, a Juliana que ajuda? Não, esquece. Cadê meu pai? Cadê o tio? Todo mundo aqui. Vamos começar. Tá ligado? Tá. Boa noite. Meu nome é Juliana. Primeiro eu preciso agradecer a vocês pela presença nessa quarta-feira chuvosa. Lançamentos de livros são sempre muito especiais, principalmente pela presença de amigos, família, leitores, seguidores, pessoas que confiam no nosso trabalho e que ainda investem na literatura. Então, muito obrigada pela presença de vocês e muito obrigada também pelo convite para mediar esse encontro aqui, desse lançamento. Bom, você quer falar alguma coisa antes de eu começar? Eu queria agradecer todo mundo, agradecer a equipe da Intrínseca que está aqui também, vocês por terem vindo de vários lugares do Rio. Eu sei que algumas pessoas até viajaram. Eu espero que esse momento aqui seja muito importante mesmo, para que vocês saiam daqui pensando na vida para sempre. Mas a gente vai falar de Clarice, então vai dar tudo certo. Bom, quando eu fui convidada para mediar esse encontro, eu fiquei pensando, será que eu sou a melhor pessoa? Porque qualquer coisa que eu falar sobre esse livro, vão falar assim, é óbvio que ela tá falando isso, elogiando o livro, porque ela é amiga da Bruna, né? Mas depois eu fiquei pensando, na verdade tinha que ser eu. Não porque eu seja importante, nem nada disso, mas é porque lendo esse livro, eu peguei muitos detalhes muito sutis da personalidade da Bruna e eu posso dizer para vocês que esse livro é a Bruna materializada em palavras. E assim, eu até brinquei com ela esses dias, falei com ela, menina, não é que você que escreveu esse livro mesmo? Não tem nem como me enganar, porque eu ia saber se não tivesse sido ela. Olha, mas o Eduardo, ele fez muita coisa nesse livro. Então eu peguei um pouquinho dessa personalidade lá também. Gente, tô um pouquinho nervosa, porque é meio emocionante, né? Então por isso que eu tô olhando pro celular. Ela chora. Eu sou meio emocionada. Agora eu entendo por que pra Bruna é tão importante ela passear na rua que determinada autora viveu por alguns anos, ou ela saber da fofoca literária que aconteceu naquela época. Porque para ela é muito importante pegar o contexto daquela obra. E ela busca mesmo esses detalhes, que são os detalhes que eu pude encontrar por ser amiga dela, mas ela busca esses detalhes como se ela pudesse, hoje, de alguma forma, ser amiga desses autores. Então, para ela é muito importante se aprofundar nesse tipo de coisa. E eu também entendi, lendo esse livro, por que a Bruna nunca fica cansada. Porque, às vezes, domingo, ela tá com um livro, eu falo assim, minha filha, vai descansar, vai fazer outra coisa. Só que, como ela mesma diz no pós-fácil, a literatura para ela é um espaço sagrado. Então, quando ela tá lendo, ela tá pensando em algo que aconteceu no passado dela, ou ela tá comparando a atitude de algum personagem com alguma atitude que ela já teve, ou com alguma atitude de outra pessoa. Ela tá planejando o futuro. E aí a vida dela se entrelaça com a literatura de tal forma que não tem como você cansar disso, né? Então eu entendi muito isso. Eu sou egoísta, é verdade. E a literatura, ela desperta na Bruna uma coisa que é muito intrínseca do ser humano, né? Que é esse ato de refletir, que hoje está até um pouquinho em falta, mas ela sempre está entrelaçada com a literatura de alguma forma. E a gente consegue ver esse interesse genuíno dela por essas obras, né? A gente consegue ver muita verdade na Bruna desde que ela começou a mostrar a rotina dela, os livros que ela gostava no YouTube. E eu acho que por a gente ver essa verdade, eu sempre falo pra ela tem um marketing meio que culposo, que é um marketing sem a intenção de influenciar. E vocês podem ver isso no capítulo 5, quando ela fala assim, você não gosta de ler, então lê. Eu não sou muito da ficção, por exemplo, e ela nunca tentou me convencer a ser. Mas assim, ainda que ela tenha esse marketing culposo, muita gente aqui, eu acho que se eu perguntar pra vocês, alguém já foi influenciado a ler alguma coisa só porque ela falou.
Eu já vi muita gente voltar a ler depois de muitos anos por causa da Bruna. Eu já vi gente começar a ler por causa da Bruna. Eu já vi gente conhecendo obras de culturas diferentes por causa da Bruna. E eu acho que isso só acontece porque a gente vê muita verdade. Então, eu acho que o seu trabalho como divulgadora literária, digamos assim, é muito único por causa disso. Porque a gente vê verdade. E esse livro, ele é um lançamento muito importante pra gente, pessoalmente. Mas eu também acho que é um lançamento muito importante para a área de letras no geral. Porque é um livro leve, não é um livro superficial, é um livro leve, mas que abre pra gente um mundo. Vocês chegaram a dar uma olhada? Alguém leu? Já leram? Leram tudo? Tudo? Meu pai ainda não, ó. Fala com ele. Então é isso, eu espero que vocês gostem desse momento aqui com a gente. Eu vou perguntar algumas coisas pra Bruna e depois a gente também abre pra vocês perguntarem o que vocês quiserem. Gente, levem, né? Banca de TCC, não, por favor. Em vários momentos do livro, a literatura aparece como algo que te acompanha e organiza como você pensa a sua própria vida. Teve algum momento ou alguma obra em que você percebeu que os livros tinham passado a ocupar esse lugar mais estrutural de como você entende o mundo? Eu acho que sim, desde o início eu não era uma pessoa com muita companhia na vida, então eu até sentia que a literatura estava me respondendo às questões. Eu não colocava a literatura nessa coisa sagrada, assim, isso aqui é Clarice, isso aqui é essa, isso aqui é Fernando Pessoa. Para mim eram escritores que falavam com toda a gente, com qualquer tipo de pessoa, e então eu demorei até um tempo para cair a ficha. E eu acho que foi isso, a literatura pega a gente no simples. Eu acho que ainda mais no mundo midiático, a gente está precisando desse simples, né? Tem aqui meninas que fazem conteúdos bons, a Aimee, a Ju aqui. E eu acho que é isso, a gente precisa de mais gente simples falando de livro, menos... Não é menos acadêmico no sentido científico, porque eu sou uma grande entusiasta da academia. Mas acho que o primeiro livro que fez isso comigo foi As Cidades e as Serras, da Eça de Queiroz. Que eu entendi a importância de não ser Jacinto, que é infeliz praticamente em toda a vida, mas que depois descobre a felicidade lá no campo, lá em Tormes. E eu acho que foi por aí. Uma resposta básica, né? Desculpa, a gente não tem muita coisa. Você defende bastante essa dimensão mais contemplativa da literatura, especialmente nesse momento em que está tudo com muita pressa, marcado pela pressa, pelo consumo, pela produtividade. E, ao mesmo tempo, o seu livro ele funciona como uma porta aberta para as pessoas conhecerem diversas obras. Que critérios, assim, você sugeriria para alguém que está lendo escolher o que começar a ler? Porque você realmente recomenda muita coisa ali, né? Eu acho que as pessoas precisam primeiro estar mais interessadas na vida. Acho que os livros chegam depois, eles chegam automaticamente quando você é alguém interessado. E eu acho que primeiro a gente precisava pensar um pouco mais sobre o mundo em que nos cerca. Eu acho que a ficção ela é muito boa para isso, mas eu acho que agora a gente está numa época muito crítica de adoecimento psicológico. Então a gente precisa ler filosofia, eu acho. A gente precisa passar um tempo ali com Bauman, com Byung-Chul Han, falar assim, pô, esses caras são meio chatos, mas como que a gente não vai adoecer? Olha o mundo à nossa volta, olha como são as pessoas. Aí tudo bem, depois você pega a Clarice e pensa, o que está acontecendo com a Macabeia? Será que eu não estou anestesiada assim? Será que eu estou vendo a vida passar ou eu acho que eu estou vendo a vida passar? Então, eu acho que inicialmente é buscar livros que estejam falando sobre nós. E quem que fala sobre nós? Vivos. Autores vivos são sagrados. Não uso muito eles na academia, mas eu acho que eles são um pouco importantes pra gente. Por exemplo, tem uma escritora brasileira que está agora fazendo um sucesso esplêndido em Portugal, que é a Aline Bay. Como é que tá ela aqui? Tem que ler a Aline Bay, tem que ler Carla Madeira, tem que ler uma galera. Eu sei que vocês têm umas certas ressalvas, mas a gente precisa entender o que está acontecendo agora. A gente precisa olhar para a ficção e usar a ficção também. Então, eu diria que é um aglomerado. Antropologia é um caminho muito bom para isso, porque observa a vida. E cada vez se lê menos antropologia, cada vez se lê menos filosofia. Tudo bem que a gente tem um trabalho muito bom das meninas aqui também com BookTok, mas eu acho que é preciso uma certa criticidade, entender o que está acontecendo,
Pra depois a gente também ir pra contos, crônicas, poesia. O que vocês acham? Entendemos a indireta. Não, não. A Juliana lê umas paradas aí, estava vendo documentário, depois lendo não sei o quê. Ela faz, só que ela faz um francês, né? Depois de escrever esse livro, a sua relação com a leitura mudou de alguma forma? Ou escrever acabou revelando algo sobre a forma como você sempre leu? Olha, eu acho que o livro foi uma oportunidade de falar com a literatura pela primeira vez. Ai, não choro. Não choro. Eu sempre falei sobre a literatura, sempre passei ela adiante e até fiquei falando com o Eduardo nas primeiras semanas de lançamento. Vamos dar uma cancelada? Porque esse livro era uma coisa tão minha por tanto tempo, foi um ano e alguma coisa. 1 ano e 3 meses, assim, e quando eu tava vendo as pessoas recebendo, eu falei, nossa, mas e agora? O que eu faço? Eu acho que a gente precisava... Eu acho que eu precisava do livro para falar com quem sempre me ouviu. E foi a primeira vez que eu consegui. Porque escrever... Eu acho que, principalmente no capítulo sobre Clarice, eu não estava falando da Clarice, eu estava falando com ela. Olha, na minha adolescência você fez isso, na minha infância você fez aquilo, e eu nunca vou ter oportunidade de fazer isso com eles, né? Então eu acho que o livro me deu essa oportunidade. O Eduardo e a Rebeca me deram essa oportunidade. A gente está em um ambiente muito propício para falar sobre a Clarice. E você volta muitas vezes na Hora da Estrela. Quantas vezes você leu? Esse ano? Esse ano. Esse mês? Não é possível. Eu tava no Uber, tava com tempo. Não é possível. O que te faz voltar tanto para esse livro? É que assim, é um livro feito pra isso. Primeiramente, não sou eu que sou doida não, porque o livro começa com a palavra sim e termina com a palavra sim. Tudo no mundo começou com sim, uma molécula disse sim a outra molécula e daí nasceu a vida. Antes da pré-história, havia a pré-história. Eu não vou recitar o livro Ela inteiro. pode, viu? Na próxima vez você pode. Era pra fazer um audiobook distrair o do pessoal. livro, era mais fácil. Que do meu eu tô engasgando, já tem coisa que eu não lembro. Mas eu acho que o que me faz voltar nele é ver a solidão da personagem. O que me faz entrar no livro eu sempre tô buscando alguma coisa, eu não sei explicar, eu tô querendo, sei lá, entender o Rodrigo, eu tô querendo entender os personagens ali, aquele namorar, por que as pessoas são assim, o que a Glória tem na cabeça? Eu acho que eu fico ali, entendeu? Nessa coisa da pergunta o tempo todo. E principalmente agora, nos últimos, já vai fazer 2 anos, né, pai? Quando a minha avó faleceu, eu não sei, aquilo me deu um negócio, me deu um susto entender, a gente morre. Só agora eu me lembrei que a gente morre. Então, não esquecer que é tempo de morangos, assim. E esse tempo de morangos, aí eu já mudo de opinião toda vez que eu leio. Uma hora é porque existe um tempo certo para cada coisa. Depois é porque a gente só tem a vida agora. Aí, essa última viagem, assim, eu pensei, é que a gente só tem o hoje. Não é nem nós só temos o agora, porque o agora, ele tá passando aqui. Mas nós temos a vida hoje, e entender isso é muito importante para que a gente, lá no final da vida, olhe, ou que aconteça uma fatalidade, que a gente olhe e fale assim, não, tá tudo bem, aquela menina ali viveu. Sabe, porque eu acho que quando a gente parte, porque existe o nascimento e a morte, né? Isso aí não é chá revelação, não. A gente só tem um tempinho aqui na Terra. E aí, o que a gente faz com esse tempo? Isso que é importante. Eu quero saber o que a gente vai usar na vida, o que a gente vai se interessar, onde a gente vai... Quais vão ser as enrascadas, os erros e os acertos, sabe? E aí, eu acho que eu fico procurando na Macabeia isso. Será uma mudança dela? Alguma coisa? Me dói ver uma vida tão vulnerável, acho que é isso. Durante a escrita do livro, em algum momento você teve a sensação de revisitar a sua formação como pesquisadora? Os autores, as perguntas, os caminhos que foram te formando intelectualmente? Pô, amiga. Perdão. Fiz uma pausa muito longa, né? Não, é que pesquisadora, amiga, é complicado, né? A academia não pode saber desse livro, não.
Gente, eu tô morrendo de medo de pôr no lápis. Ah, ela não pode. Não pode saber, ninguém pode saber. Ninguém sabe que ela é Bruna Ninguém sabe, Martioli. Desculpa, eu revelei o segredo. É Hannah Bruna Montana. Oliveira, Vai. Próxima? Vamos Não, tudo ocultar? bem, vai nessa. O que era? Eu não sei. Fala aí. Escrever um livro te mudou como essa profissão aí que você tem outra? Então, eu acho que mudou porque eu entendi que é preciso ser ainda mais simples do que eu imaginava. A academia tem um trabalho muito importante, mas é tão distante, parece que nem é de verdade. Uma coisa que me faz questionar muito a academia é o Riobaldo. Eu sempre pergunto para as minhas professoras assim, vocês já leram Grande Sertão Veredas? Só de dar uma dúvida, que dá uma pulga. Aí elas falam assim, sim. Eu falo, mas como é que uma pessoa que leu Grande Sertão Veredas... Lê de novo. Não leu direito. Assim? Não dá vontade de... Você leu direito? Sei lá, vai que o português de Portugal tem alguma coisa, né? Aí eu fico, gente, não é possível, porque eu acho que a pesquisa, ela ainda não está interessada nas pessoas. E aí, não sei, acho que... não que a literatura vai salvar todo mundo, essa parada bíblica. A Bíblia é um livro. Enfim, não é isso. Pra mim, eu acho que precisava construir pontes. Eu acho que a docência é uma ponte que chega da palavra aos seres humanos. E aí, lá na vida deles, eles pensam, o que está acontecendo? Eu não posso ser a Macabeia, tenho que viver, tenho que respirar, tenho que ter outras coisas na vida, além disso aqui, de infelicidade. Só que quando você deixa a literatura lá no Sacro Imaculado, aliás, esse era o início do livro, né? O Eduardo sabe. Eu falei assim, vou escrever um manual de literatura. Não vai ter pra mais ninguém isso aqui. Vai ser assim, literatura clássica, música clássica, cinema francês. Aí na segunda página eu tava assim, gente, sabia que quando a minha avó faleceu... não, gente, pode rir disso? Sei lá, talvez sensível. Mas, enfim, eu precisei ali do livro também. Na verdade, resumidamente, o livro foi pra mim uma oportunidade de ver ela de novo, de ver meu pai de novo, mas lúcido, apesar que ele tá super saudável aí, sem passar as roupas. Enfim, a gente tava numa briga agora. Eu acho que o livro todo foi isso, foi esse encontro. Então, quando eu vejo a pesquisa acadêmica e a academia, sobretudo, nesse Sacro Imaculado, eu acho que se perde. E é importante o Sacro Imaculado, o Essa de Queiroz lá em cima, beleza, pesquisa científica. Eu tenho que escrever assim e eu acho que tem que continuar. Mas o que está acontecendo fora dos muros da universidade é o que me interessa. Eu tive alunos que chegavam na escola e pediam, antes de entrar na aula, posso comer? Como é que você vai chegar para essa pessoa e falar, o Essa de Queiroz, lá no século XIX? Existe um mundo fora desses muros. É preciso olhar para ele. Então, não sei, eu acho que o livro mudou, mas me deixou ainda pior para o pessoal lá. Nossa, eu tô chata agora. Eu tô ainda mais revolucionariazinha, sabe? E aí, galera, consciência de classe, entendeu? Tô assim. Você costuma falar muito da importância dos lugares na literatura. Visitar ruas, casas, cidades, dos autores. Como é que o espaço físico muda a maneira como você se aproxima de uma obra? Geografia humanista. Primeiro assim, tudo começou porque eu achava interessante a relação do lugar com o livro, então eu sentia que eu já tinha visitado aquelas ruas, sentia que eu já tinha vivido aqui naquele espaço. Mas aí comecei a estudar a geografia crítica do Milton Santos. Aí você já começa a falar assim, nossa, tem alguma coisa de diferente no espaço, porque eu imaginava a geografia só como planícies, rios, terras, enfim. E aí comecei a conhecer o Ifutuan, que vai mostrar pra gente como um espaço se torna lugar. E, gente, que ferramenta maravilhosa que é a literatura para isso. Você se torna um ser humano que habita aquele lugar pela afetividade. Isso é lindo, isso é poético. Então eu comecei a fazer essas relações. O livro chama Espaço e Lugar. Não sei nem se está no... Tá? Eu tô sendo repetitiva? Acho que não tá, né? Mas olha, o Ifutuan é uma boa referência para fazer esses vínculos aí, literatura, espaço, pessoas, e a gente precisa pensar sobre o lugar que se habita.
A última. Tem como a gente relacionar a sua pesquisa, que no caso é do não lugar, com a hora da estrela? Vamos lá, todo mundo aqui tem uma ideia mais ou menos do que seria o não lugar? Quem não tem? Seguinte. A gente tem na França um antropólogo chamado Marc Augé. Marc Augé escreveu lá em 1992. Bom, primeiro ele era um professor na École de Ciências Sociais, blá blá blá. Só que ele era um professor um pouquinho audacioso, vamos dizer assim, porque ele começou a observar os espaços tanto no campo africano quanto no europeu. E ele começou a observar que nós estávamos vivendo mais tempo em espaços transitórios do que aquela ideia antiga de habito um lugar porque minha família mora aqui, eu trabalho aqui, era tudo perto. Vamos pensar assim, século XV, né? Não tinha nem saneamento básico, mas ele observa o mundo de uma maneira que faz a gente pensar, então, que vínculos existem dentro de aeroportos, estações de comboio, shopping centers. Nós somos sujeitos ali apenas identificáveis através de passaportes, através de dinheiro, através de documentos. Assim, nós não somos o filho de alguém, o amigo de alguém, não somos ninguém nesses espaços. E ele estuda a perda da identidade. Agora, vamos lá. A rua que a Macabeia mais cita é a Rua Acre, certo? Uma rua extremamente movimentada aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem ali um espaço cheio de recursos, é o coração, um dos corações da cidade, certo? Como você coloca uma personagem que não tem nenhuma reflexão profunda numa rua movimentada? Da mesma forma que a gente olha para os não lugares, para os espaços de transição, a gente consegue ver que a Macabeia até está inserida numa sociedade, inserida numa rua, num lugar de propósito, mas sem reflexão. Então, o Marc Augé faz isso em 92, e todo mundo aqui sabe que a academia, a antropologia, ela cresce, a gente não fica com a mesma ideia inicial de sempre, a gente passa pela vida de maneira crítica. Então eu acho até um erro, não sei se eu poderia dizer assim, mas acho um erro que atualmente ainda se lê Marc Augé dessa forma, como um escritor sobre aeroportos. Marc Augé está muito atual. Nós, inclusive, tomamos cafés em lugares com amigas que achamos que estamos criando vínculos ali de maneira rápida, de maneira ríspida. Eu acho que o que o Marc Augé faria hoje seria um estudo da presença, não só nesses lugares. E aí a discussão fica mais interessante porque a gente para pensar que hoje muitas pessoas fazem a vida dentro de shoppings porque trabalham. A gente vê que nos aeroportos a Amanda Ju é comissária, tudo. Então a vida da pessoa se torna aquilo. A questão principal é a presença. Então eu acho que a Macabeia, se alguém for fazer algum trabalho disso aí, pode me chamar. Porque a Macabeia, ela se encaixa num não lugar quando ela se perde desde o início de quem ela é, num espaço habitado plenamente. Então ela não está dentro de um comboio, de um trem, de um ônibus, de algum lugar. Ela está num lugar fixo. E aliás, num lugar extremamente importante para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Então, se ali ela não tem nenhum vínculo, eu acho que ela vive num não lugar, e é um não lugar interior. Já tem pesquisa que aponta esse não lugar interior dos personagens. O próprio Marc Augé, depois no O Passez l'Avenir, tá certo? Depois a gente trabalha essa pronúncia. No Passez l'Avenir, ele fala sobre isso, ele já usa Orwell para exemplificar as ideias do não lugar, ele já usa Kafka. Então eu acho que a gente não está delirando tanto. Mas quando a minha tese sair, se alguém se interessar, eu estou falando sobre isso, só que dentro de Agostina Bessa Luiz. Aí não sei nem se eu vou passar, né? Então tá complicado. Assim. Obrigada, senhora. Obrigada, turma. Vamos passar para as perguntas de vocês? Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Bru, tudo bem? Te acompanho desde a primeira oficina de Hora da Estrela, em todas as oficinas. E eu queria saber de você, se você agora, com a estreia do livro, fazendo essas
oficinas presenciais, você está tendo um pouco da dimensão do quanto você impacta a vida das pessoas, porque eu sei que olhar só para números muitas vezes a gente não tem ideia, né? Mas quando a gente vai vendo, seja no podcast de quem te acompanha, nos blogs, nas oficinas, no Instagram, se você tem ideia e está tendo mais dimensão agora de quantas vidas você tem impactado, de quão importante é seu trabalho sendo uma pessoa tão jovem, né? Que tá doida para envelhecer, que eu nunca vi igual, mas assim, extremamente jovem. Imagina 29, quanto você vai impactar ainda mais. Qual o seu nome? Arícia. Arícia. Inclusive tem uma Eu te tatuagem. conheço! Sim, A gente se fala. Inclusive tem uma Mas você tatuagem mudou o cabelo? do nosso grande Sertão Veredas, que eu fiz depois da oficina, travessia. Eu só tenho duas, então é importante. Importante. E é isso, Bruno. Grande fã sua, parabéns. Obrigada. Eu entendo que parece uma coisa muito legal. Só que, assim, eu acho que a gente precisa chegar num consenso, porque, assim, eu não acho que eu mudo tanto assim a vida de vocês. Eu acho que vocês mudaram muito mais a minha vida. Não é num tom fofo, não. É num tom... Vamos ser sincera. Por exemplo, as oficinas me permitiram dar uma velhice boa pra minha avó. Quem que tá impactando mais quem? Olha o meu pai. Olha a vida dele hoje. Acho que é isso. Quem mais? Tá difícil. É que eu acho que a internet é muito falsa. Não sou eu, gente. O que vocês fazem em conjunto é muito mais real. Eu consigo estudar numa universidade extremamente difícil. Não é porque eu sou bonita e legal. É porque vocês estão ali olhando, falando assim, pô, essa menina aqui, vou fazer uma aula com ela. Vocês confiam uma leitura como Grande Sertão Veredas a uma menina de 28 anos. Acho que eu devo muito mais, assim. Não é num tom simplório e como ela é humilde. Não sou humilde. Eu tava no carro agora falando assim, eu sou um gênio. Entendeu? Eu tava enchendo o saco da amiga da Juliana, da Larissa. Então, eu acho que é o contrário, mas no sentido palpável, porque acho que vocês passam ali algumas horas comigo, mas vocês me deram uma vida inteira. Eu cruzei o oceano. Entendeu? É diferente. Eu acho que é mais vocês do que eu. Os dois. Tá bem, vamos chegar no meio tempo. Ai, que bolsa linda! Tem link? Boa noite, gente. Boa noite, Bruna, Ju. Boa noite. Eu sou Fabiana, sou professora de filosofia, trabalho com crianças e adolescentes em Duque de Caxias, que é uma região periférica aqui do Rio. Você sabe que eu sou Também de te lá, né? acompanho. Ah, tua cidade? Sou de lá. Olha só, Caxias, tá no topo, hein? Também como amiga te acompanho desde o início lá, quando você dava aula, sala de aula, enfim, presencial no Brasil, né? Bom, como filósofo a gente fica aqui maquinando, né? Enquanto escuta vocês falando, enfim, várias coisas passam pela minha cabeça. Dei aula hoje, então também estou no turbilhão, né? Minha pergunta é como a literatura, nesse tempo, na sua trajetória, te resgata, ou te resgatou, em dias e momentos difíceis do trabalho docente? Porque eu sei que a literatura é o seu trabalho, mas ela também é um refúgio. Então, se você puder contar um pouquinho dessa experiência também, como professora, como a literatura te resgata do dia a dia difícil, de um desafio do seu trabalho, ou de um aluno, ou uma turma complexa. Como é que é um pouquinho essa experiência para você? É engraçado, porque eu tenho esse lado da literatura que é o glamour, né, que tá ali na internet, mas aí eu desligo ele e falo, vou viver minha vida. E quando você vai viver a vida, você vê muita coisa, né? Eu tenho alunos que eu vejo um impacto, assim, de serem as primeiras pessoas a se formarem, a serem até as primeiras pessoas que leem na própria família. Eu tenho, nessa última oficina de Lígia Fagundes Telles, uma aluna comentou assim, a minha mãe está aqui do lado ouvindo, porque ela não lê. Ela não sabe ler. E como você cria um discurso que pegue quem não sabe ler e quem é um doutor em filosofia?
Eu acho que é uma pressão que eu também não levo para minha vida, porque hoje eu consigo ter um tempo de conversar com cada um, assim, se vocês me chamarem, eu sempre tento estar disponível. Mas eu acho que o desafio que a gente enfrenta hoje é isso. Se nós estamos em todos os lugares, como abraçar todos os lugares? A academia não está preparada para a mãe que não sabe ler e que precisa despertar a vontade de aprender a ler, porque a leitura, ela não é acaso, ela é assimilação. Então, na minha relação hoje com a internet, com estudos, o mais difícil é entender quem são aqueles alunos, como eu vou chegar até eles, de quais áreas, de quais cantos do mundo eles são. É um trabalho que eu gosto muito, mas que eu sempre sinto que estou em dívida. O tempo todo. E eu acho que ser professor é isso, né? A gente tá sempre em dívida com o mundo, porque a gente tem tanta coisa que a gente gosta, né? E eu quero que todo mundo veja, eu quero que meu pai veja, eu quero que a Juliana veja, a Juliana não aguenta mais receber link. E aí, chega um momento que eu falo assim, ai, calma também, não dá pra chegar em todo mundo ao mesmo tempo. Então eu acho que também exige um passo de formiguinha. Pensar assim, olha, dentro do possível eu tô tentando. Mas aí também entra aquele outro lado, né? Tem que ser possível. Porque como eu falei, a gente lida com muitas situações dentro do Brasil e em Portugal também. Não pensem que não. Então é preciso resiliência, né? Eu acho que é preciso Riobaldo. Levanta aqui, fala aqui. Boa noite, Bruna. Queria voltar um pouquinho num tema que a Ju falou, dessa sua vontade, dessa sua gana de estar nos lugares onde se passam as histórias. E queria saber de uma percepção sua pessoal mesmo, como é pra você se estar presente naquele lugar te faz entender melhor o que aquela pessoa estava querendo dizer, ou se isso não faz nenhuma diferença, ou o lugar da sua imaginação também. Como é isso para você, né? O valor da imaginação ou o valor de estar presente no Rio de Janeiro, no Leme, te faz entender melhor Clarice? Como é isso para você? Eu acho que eu sou um pouco egoísta na vida. Eu não acho que ser egoísta é ruim. Eu gosto desse adjetivo, inclusive. Eu acho que dentro das medidas cabíveis é importante. E pra mim é importante estar ali porque é a única forma que eu tenho de estar perto. Não tem como eu chegar mais perto de Clarice. Não tem como eu chegar mais perto de essa, de Fernando Pessoa. Então quando eu vou ali... Gente, essa menina, na rua, Gustavo, não sei o quê. Gustavo eu Sampaio, nunca vi ela 88, apartamento tão feliz na minha 60. vida. Não que eu seja stalker. Então assim, eu gosto de estar nos lugares pra ver o que eles viram, saber onde eles andaram, ver como tá agora. A casa do Essa tá super remodelada lá em Póvoa de Varzim. E eu acho que é a forma que eu tenho de ficar ali. Mas se a gente não gosta de ficar com a família, eu acho que é o jeito que eu encontrei ali de ficar perto deles. Mas vale a visita ao Leme. Sai lá da Gustavo Sampaio, vira direita, vai pra Mureta, come ali, vai andando até o Drummond. Legal, legal. Obrigada. Última pergunta. Tem lá também. Ih, pode ser a última da última? Tem Eduardo? 2, tem 3. Deixa a última da última. A última da última. Fala rapidinho que dá 4. É bem rápido mesmo. Eu vi que você, na parte do livro, você mencionou até o nome de uma aluna que você ajudou lá no Lívia, exatamente. E aí eu vi que você agora é professora universitária, né? Você menciona isso. Você sente falta de lá dos pequenininhos, de ensinar uma Lívia? Você pretende voltar em algum momento? Ou você prefere mais agora a universidade? Eu gosto do ensino universitário. Eu gosto, mas eu não sei, eu acho que a vida é feita de fases, né? Talvez eu volte. Não faço ideia, é difícil ter certeza. Você dá aula? Não, na verdade meu meio é completamente diferente, eu sou biomédica. Você faz botão? Não.
fala sobre bastante. Tudo bem. Se você tiver alguma amiga. Bru, aqui. Eu te acompanho desde a época da sala de aula aqui no Brasil, ali no comecinho, antes de você formar na segunda graduação. E eu queria saber de você qual que é o traço seu, pessoal, que você sente dessa Bruna que começou apaixonada pela educação e pela literatura, que você mais sentiu que transformou para o momento atual da sua vida, e qual você mais preservou para manter? Eu acho que a curiosidade. É preciso ser interessado na vida, é preciso ser curioso, é preciso também, como eu falei, ser em certos pontos da vida egoísta, porque em muitos momentos eu não pude estudar por questões financeiras, mas quando esse momento não era possível por questões pessoais, eu me obriguei a eliminá-los. Então, eu acho que o mais importante foi o meu compromisso comigo, de ser chata. Inclusive, o meu pai tá aqui, ele pode dizer o quão chata eu sou, porque eu realmente acho que a gente tá numa vida tão difícil de ser salva, né? Então, a gente tem que salvar a si mesmo, custe o que custar. Eu não tô num momento super acadêmico, né, mas eu acho que para chegar ali e para ser, por exemplo, como as minhas professoras são, é preciso a arte de abrir mão. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, vão doer, mas eu acho que é importante, porque é melhor uma vida, é melhor doer um segundo do que doer uma vida inteira. Não sei se, eu penso assim, sou egoísta, sério. Obrigada. Agora a última. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo. Eu sou a Aline. Eu acabei de passar em Direito na UFRJ. Uau, parabéns! Obrigada, gente. E eu queria saber de você, como que você acha que a literatura, como Clarice, ela se relaciona com outras áreas, sem ser necessariamente área de letras, área de literatura, porque a gente percebe algumas coisas no curso de Direito, mas livros mais acadêmicos, sabe? Então, teóricos mais de filosofia e não tanto de literatura. Eu acho que a literatura ficcional, acho que é isso, né? Ficção. A ficção é importante para que a gente viva de outras formas, para que a gente possa pensar fora da caixinha. Se você é do direito, se você é da engenharia, se você é do navio negreiro lá, sei aonde você é, eu acho que sair disso é muito importante. Nós da letras não somos tão fechadinhos, a gente lê tanta coisa diferente e tal. Pra gente também é importante sair da caixinha, é importante ler autores novos, ler autores do passado. Eu acho que isso mantém vivo a consciência da sociedade. No direito, então, isso é muito importante. Saber olhar para o outro, saber respeitar as pessoas, sobretudo. Nós precisamos de cada vez mais de bons advogados, eu não sei se isso é bom ou não, mas eu acho que a literatura ficcional tem esse poder de mostrar para vocês, para nós todos, outras formas de ser e estar no mundo. E isso é o interesse principal do ser humano agora. Obrigada. Tá tudo? Claro. Oi, só um minutinho, eu sou Gerson Pindaré, sou técnico da casa. Eu vendo muita gente aqui acadêmica, eu não sou acadêmico, não passei por isso. Só fui aprender a ler aos 13 anos, porque eu sou de uma aldeia indígena, filho de Índia com homem da cidade. Mas eu aprendi a ler e gostei da literatura, e hoje, como professor de circo, levei a literatura para uma comunidade onde eu dou aula, que lá não tinha acesso à literatura. Era só um prédio, um galpão, onde a gente dá aula de circo para crianças, jovens e adolescentes. E eu montei uma biblioteca. E só te avisando que eu vou levar a tua literatura e o teu trabalho para que essa juventude conheça. Obrigada. Se eles precisarem de alguma coisa, fala comigo. Sim. É tudo? Obrigada, gente. Agora a gente vai conversar mais, né? Pessoalmente. Quer dizer, não que a gente vai.